Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. O nosso assunto de hoje é o crescimento da virtude sobrenatural da prudência. Incendeie a minha alma, incendeie a minha alma, incendeie a minha alma. Gente, para quem ainda não viu, nós falamos sobre a virtude sobrenatural da prudência. O vídeo já está disponível. E hoje nós vamos falar sobre esse crescimento que se dá em três fases também: os principiantes, os avançados, né, os adiantados e os perfeitos. Então, gente, lembrando que como virtude sobrenatural, ela tem um jeito de crescer na nossa vida. Nós já falamos nisso no vídeo As Virtudes Sobrenaturais, né? Convido você a dar uma olhada. Olha só que interessante. É preciso conservar a graça, evitando os pecados contra a prudência, né? Então, nós vamos falar disso durante esse vídeo aqui. E esse é o modo dos principiantes de estar começando a crescer na virtude sobrenatural da prudência. É preciso refletir sempre antes de qualquer decisão importante. Não se deve deixar levar pelo ímpeto da paixão. Gente, eu recordo quando eu tinha lá meus 25 anos, que eu fui trocar de uma moto que eu tinha por um carro e eu poderia ter ouvido conselhos para tomar uma melhor decisão. Eu não fiz isso, eu era muito impetuoso, tive que aprender a custas, porque na época eu perdi cerca de 3 a 3.500 reais por causa de imprudências do meu jeito impetuoso de ser. Então, se você não quer falhar nessa busca da virtude e da prudência, é importante que você não tenha pressa ao tomar decisão, que você tenha calma, né? Considerar calmamente os prós e os contras, né? As consequências boas e más que podem resultar das decisões. É importante salientar que não existe, gente, alguma decisão que não tenha alguma consequência ruim. É muito importante você pesar tudo isso. Bom, se eu tomar essa decisão, vai ter essas consequências boas, vai ter essas más. E aí, é claro, você vai ter que, vamos dizer assim, lidar com essa situação. Você vai ter que aprender a argumentar sendo autêntico e verdadeiro. Tomei essa decisão porque haveria consequências boas e infelizmente há consequências ruins também, mas eu precisava tomar uma decisão. Pensei, falei com Deus, rezei, foi essa decisão que eu tomei. Desse jeito você é verdadeiro. Eu lembro quando Jesus colocou no evangelho assim: que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. O que vem além disso é do maligno. Então muitas vezes a gente não tem essa prudência de considerar calmamente as coisas. E às vezes a gente também não tem a maturidade de perceber que não existe decisão que agrade todo mundo. Sempre alguém vai se desagradar. Agora, para aqueles que se agradam ou aqueles que se desagradam, fale aquilo que você imperou na sua decisão, que foi a virtude da prudência, que foi o seu questionamento com Deus e que foi aquilo que resultou no que o seu coração ouviu da parte de Deus. Perseverando nos bons propósitos. Os iniciantes, os principiantes precisam disso, perseverar nos bons propósitos, sem se deixar levar pela inconstância ou negligência às quais a natureza viciada no pecado é tão inclinada a fazer, né, gente? Por exemplo, eu tenho meus objetivos de oração, as horas que eu vou orar, qual hora do dia que eu estou orando, qual é a hora do dia que eu vou pegar a Bíblia para que Deus fale comigo. Eu tenho esses objetivos e graças a Deus, graças ao Espírito Santo, mais por ele que a minha natureza é inclinada ao pecado, conforme a gente viu aqui, nós vamos conseguindo permanecer nos firmes propósitos. E eu sempre levo comigo aquilo que o bispo meu, aqui o Dom Jeremias diz: você tem que fazer da vida de oração e a vida da busca da palavra uma constância, mas você não pode esperar que o fruto seja tão imediato. Você tem que acreditar que os frutos virão no tempo que Deus desejar, não na hora que você quer. Muitas vezes nós desistimos por quê? Porque não temos pressa, ainda mais nesse mundo imediatista, que a gente acha que, preciso comprar um carro e já vai lá e parcela, preciso fazer isso e já vai lá e já compra. Mas nas virtudes sobrenaturais, na vida com Deus, as coisas não são no estalar de dedo. Então nós precisamos perseverar nos bons propósitos, ainda mais quando se fala de vida sobrenatural. Nós precisamos, nessa fase iniciante também, vigiar cuidadosamente a prudência da carne, que busca pretextos e sutilezas para se eximir do cumprimento do dever e satisfazer as paixões desordenadas.
Mateus 26:41 vem reforçar isso. Vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né, gente? Então, muitas vezes nós agimos como sem vergonha para Deus. O que que a gente é o sem vergonha? Você tem a sua natureza, você tem as suas paixões desordenadas, que elas precisam ser colocadas em oração, elas precisam de uma palavra que você procure saber o que significa, que é a mortificação cristã. A vida da concupiscência, a vida longe de Deus, ela já é inclinada para o Deus. E parece que essa vida puxa a gente com uma força incrível. Só que muitas vezes nós também somos aquela pessoa que mais quer ser levado por essa força do que pela força do Espírito Santo. Por isso Jesus recomenda para que nós oramos constantemente, porque o Espírito nosso até deseja ser do Espírito Santo, mas a carne nossa é fraca. Ela quer se manter naquilo que está nos sentidos, aquilo que é sensível, não é verdade? Procedendo sempre com simplicidade e transparência. Olha que conselho salutar. Os iniciantes devem proceder sempre com simplicidade e em transparência, evitando todo tipo de simulação, astúcia ou engano, indício seguro de uma alma ruim e mesquinha, né? Exemplo, às vezes o teu padre confessou você e aí ele fala assim: olha, Ronaldo, você procure fazer isso na sua vida, ore e converse. Eu já testemunhei aqui em vídeos anteriores que eu tive uma confusão com o meu sogro, nós tivemos um desentendimento. Eu recordo que eu ia com o padre e o padre falou assim: tenha calma que tudo vai se resolver. Eu queria resolver rápido. Ele falou: não é assim. Deus tem uma coisa para trabalhar nisso tudo. Ok, só que chegou o tempo que eu precisava procurar o perdão. E eu lembro que o Frei falou assim para mim: olha, você precisa agora buscar o perdão, tá na hora, tá não sei o quê. Só que nessa hora, a carne, que seria o meu orgulho, não, mas eu vou perdoar, acho que é melhor ficar assim mesmo. Então a tendência da gente a querer negligenciar, a querer não ser transparente. Só que o que acontece? Imagina se o Frei chegasse em mim e falasse assim: olha, e aí, você conseguiu fazer aquele objetivo? Você conseguiu ir falar com o teu sogro? Ah, então, eu tentei, sabe, Frei, mas não deu, não sei o que, não sei o que. Quando é assim, a gente vai percebendo que a alma é ruim, a alma é mesquinha, ela não quer se adaptar à vontade do Senhor, ela resiste. Então, nesse momento, a virtude da prudência realmente não consegue fazer o seu efeito. Por quê? Porque a virtude da prudência precisa, ela questiona a alma para que ela saia da zona de conforto e cumpra a vontade do Senhor e possa crescer nesse sentido. Nós precisamos também, enquanto iniciante, viver a cada dia, né, gente? A gente não sabe se a gente vai amanhecer, se amanhã vai amanhecer para nós. Nós não sabemos. Então não adianta: ai, como eu sou prudente, eu preciso mudar tanto. Ai, isso aqui. E você vai pensando que tanto tempo já passou e você não se acordou para isso. Calma. Né? Você vai ter os dias daqui para frente para poder mudar a sua vida, né? Calma. Muitas vezes a nossa vida foi estragada lá atrás, mas ela pode ser consertada porque o Deus que nós acreditamos é o Deus do impossível. Ele pode mudar a sua vida. Confia nele e viva dia por dia, rezando a cada dia a sua própria preocupação. Os iniciantes também terão sempre como referencial o seu fim último. Fomos criados para Deus, sendo assim, o homem deve fazer o uso das coisas quando lhe ajudam a alcançar seu fim e devem rejeitá-las quando impedem, né, gente? Aqui nós vamos falar muito sobre o dom da ciência, que faz com que a gente, como que a gente se relaciona com as coisas criadas, né? Então, toda vez que você tá pela virtude da virtude da prudência, você vai estar sempre se orientando para o seu fim último. Exemplo, quando você pega o seu carro, você está sempre tentando pegar o seu carro sóbrio. Você não pega bêbado. Por quê? Porque você pode morrer. Ou você pode matar alguém. Matando alguém, você descumpre um mandamento principal, que é não matar. Não matar é quando você descumpre um dos 10 mandamentos, você está correndo o risco de pecado mortal. Então, é claro, quando você se ilumina dessa forma, a virtude da prudência está dizendo para você: não faça isso para que você não mate ninguém e muito menos não perca a sua vida eterna com Deus. E isso é a virtude da prudência, onde os iniciantes são convidados a sempre orientar as coisas criadas para o seu fim último.
nas almas adiantadas, meus irmãos, a gente vai perceber que é intensificado todos os meios anteriores que a gente viu aqui nas almas principiantes. Mais do que a salvação, já vai. Lembra que nós falamos do último aqui? Era sobre orientar o fim último com as coisas criadas. Agora, na virtude da prudência, ele já vai percebendo que mais do que a salvação, ele se preocupa com a glória de Deus. Esta será a finalidade suprema, a qual vai orientar todos os seus esforços. Aqui, gente, vale tudo aquilo que você faz. Aquilo que você faz na igreja, aquilo que você faz no seu trabalho, aquilo que você faz com você mesmo, aquilo que você faz em família, aquilo que você faz em qualquer situação. Toda vez que você está fazendo isso, já não é mais só sobre o seu fim último. Eu não quero distanciar em Deus. A virtude da prudência, quando ela vai se crescendo dentro do seu interior, se desenvolvendo dentro do seu interior, você vai, mais do que a salvação, você quer dar honra a Deus. Você quer glorificar a Deus em cada atitude que você começa a fazer na sua vida. Aplacarão definitivamente a carne com seriedade e verdadeira mortificação. Lá nós estávamos falando que ele deveria vigiar. Aqui não, ele vai aplacar, ele vai com tudo, ele é decidido, É aquela frase que São Paulo falou: não importa o grau a que você chegou, o importante é você prosseguir decididamente. E a virtude da prudência, ela vai fazendo isso com você. Você vai ficando mais do que um vigia, você vai ficando um cara que aplaca tudo aquilo que a carne vem oferecer aos seus sentidos, vem oferecer ao seu espírito. Você acaba se decidindo com muita fortaleza, até mesmo pelo Senhor Jesus. Procuram acompanhar com zelosa docilidade as inspirações do Espírito Santo, renunciando em absoluto tudo que distrai. Então é no momento de oração, aqueles momentos que você separa para você edificar-se no Senhor. Nesse momento os seus ouvidos do seu interior já está se educando a ouvir a voz do Senhor. Você já é aquela ovelha que o Senhor fala: as ovelhas me conhecem e conhecem a minha voz. E de fato, porque essa vida sobrenatural, ao você se abrir e principalmente ao se aplacar ao pecado, é claro, a voz do Senhor vai ficando nítida aos seus ouvidos espirituais vão ficando como que mais apurados, e nesse sentido você vai crescendo, Então, é claro, a voz do Espírito Santo, você começa a ficar mais dócil. Eu posso citar o exemplo meu que eu citei anteriormente, onde eu falei que eu deveria perdoar meu sogro, e aí quando você vai caminhando na prudência, você vai percebendo que ao fazer isso, mais do que estar em paz com meu sogro, eu estou dando honras e glórias a Deus, ao dar o testemunho que é preciso viver como filho de Deus. E filho de Deus ama e perdoa. Então, louvado seja Deus pelo aquilo que eu faço. Você que faz algum trabalho na igreja, você que faz qualquer coisa, pela virtude da prudência, mais do que servir a Deus para que a gente possa estar com ele no dia, você quer dar honra e glória a Deus com o seu serviço, Então você entrega-se ao empreendimento da sua própria santificação, como o meio mais apto e oportuno de procurar a glória de Deus e a salvação das almas. Que bom seria se você pudesse entender isso. Não há maneira mais efetiva de você conduzir um trabalho dentro da igreja, não há maneira mais efetiva do que você se santificar, do que você buscar e se empreender nesse crescimento espiritual. Foi para isso que Jesus fez com você. E muitas vezes essa vida santa, ela fala profundamente e convence profundamente quem não é da igreja, ou quem é da igreja e ainda não tem maturidade na fé. É preciso que pessoas decididas na santidade vivam intensamente isso para convencer aqueles que não estão vivendo ou aqueles que ainda não conhecem que existe uma vida em Deus, que existe vida sobrenatural e ela é maravilhosa e ela é abençoada. Para isso, pessoas como eu e você precisam crescer nas virtudes sobrenaturais e precisam crescer na virtude da prudência. Padre Rui Marim fala assim: nunca trabalhamos tanto para ambas as coisas quando nos esforçamos em nossa própria santificação e para a honra e glória de Deus, tá vendo? Ambas as coisas ele está falando. Você trabalha na sua santificação ao mesmo tempo que você está trabalhando, fazendo alguma coisa na igreja.
Então que nós possamos compreender que ao avançar na virtude da prudência, a santificação vai se tornando um desejo da nossa alma. Por fim, meus irmãos, as almas perfeitas, elas vão praticando em grau heróico essa virtude da prudência, pelo auxílio do dom do conselho, que é um dom do Espírito Santo, né? Então, o dom do conselho, ele faz a virtude da prudência ficar ao modo divino. Então, nesse momento, as decisões que essas pessoas tomam na sua vida, elas são decisões assim que quem está do lado fala, meu Deus, que coisa, Deus auxiliou essa pessoa a tomar essa decisão. Eu até separei uma história para que você vislumbrasse como que seria essa prudência em grau heróico. São Maxiliano Kolbe, ele viveu numa época onde as pessoas atacavam muito a igreja, e ele era devoto de Nossa Senhora, e ele então fundou a Milícia da Imaculada, né? Aquele povo que combatia a fé eram filósofos, eram pessoas muito instruídas, né? E ele, para tentar fazer um trabalho de evangelização, ele inventou então uma revista chamada Cavaleiros da Imaculada. Nessa revista Cavaleiros da Imaculada, ele fazia ali em algumas páginas uma evangelização, e isso se espalhou na Polônia de tal forma que as pessoas começaram a amar aquela revista e muitos começaram a assinar. Ok, né? Então ele tinha uma meta, o São Maximiliano Kolbe. A meta dele era ganhar o mundo para Nossa Senhora. Era interessante que quando ele falava isso aos seus superiores, os superiores falavam assim, nossa, que convicção dele, né? E a demanda por essa revista, gente, que evangelizar, crescia. Então, a gente vende 100 revistas, 1000 revistas. Aí daqui a pouco, no outro mês, 2000 revistas. Crescia exponencialmente a demanda por essa revista. Muitas pessoas estavam lendo essa revista. O povo, isso mostrava o quê? Que o povo tinha sede de Deus, não é? Duas necessidades então surgiram lá na época de São Maximiliano Kolbe. Necessidade então de uma prensa uma prensa melhor para poder imprimir mais revistas, né? E a outra necessidade, que coincidiu na mesma época, é que muitos membros ali da ordem do São Maximiliano, que eram os franciscanos, eles estavam com os hábitos desgastados, velhos, estava na hora de trocar, né? Então, ou trocava a prensa, ou trocava os hábitos dos freis, vamos dizer. São Maximiliano assim decidiu. Um hábito novo fará bem apenas aquele que vai usar esse hábito novo, e não evangeliza ninguém. Já a revista evangeliza muito mais e ainda traz novos membros para a ordem. No momento, o hábito pode esperar, as almas não podem esperar. E quando ele tomou essa decisão, gente, cresceu tanto o número de seminaristas indo para a ordem, que era um convento grande, teve que fazer um segundo convento ainda maior. Tamanho era o efeito dessa revista na evangelização, que muitos jovens, ao invés de aderir àquele trabalho que muitos filósofos estavam fazendo de denegrir a imagem da igreja, essa revista, mais do que fortalecendo a imagem da igreja, a fazer com que os jovens queriam ser igreja, dispondo das suas próprias vidas. Olha como é que é importante a virtude da prudência em escutar aquilo que Deus quer, né? Qual será que é a decisão que São Maximiliano tomou que glorificava mais a Deus? Comprar hábito novo para todo mundo? Ou comprar aquela prensa para poder fazer mais revistas e evangelizar ainda mais, né? Acredito que você já sabe a resposta. Vamos terminar aqui com uma oração, que é a oração da Beata Helena Guerra. Peço-te, ó Jesus, para renascer do alto. Suplico-te para batizar-me e renovar-me no teu Espírito. Que o Espírito Santo seja sempre a inspiração dos meus pensamentos, o estímulo da minha vontade, o centro dos meus afetos, o guia das minhas palavras, o princípio e o fim das minhas ações, o amigo do coração, o companheiro da vida, o meu consolo na minha morte, o meu tesouro pela eternidade. Que a minha vida seja um contínuo renascer e crescer no Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmãos.